Opa! Já chegou minhas comprinhas aqui da China, cara. Dá pra comprar hardware de novo, baratinho, cara. Que maravilha. Você não tá comprando ainda não? Não. Ué, você não ficou sabendo? Caiu a taxa das blusinhas. É, puta nome bosta, né? Eu sei. A taxa das blusinhas, galera, é a taxa da importação do hardware baratinho. O que vocês estão esperando aí, cara? Dá pra comprar tudo de novo. Olha só que maravilha. Zeraram o imposto, agora não tem imposto de mais nada. É, bem o que você gostaria de ver. Pera aí que tem mais uma comprinha aqui. Tá chegando, tá chegando. Uhul! Realmente não tem mais a tal da taxa das blusinhas, que era aquela taxa que realmente tinha quebrado as pernas de quem tava importando do AliExpress. E agora, tem muita gente que até esqueceu como é que importa do AliExpress, como é que importa da China e tal, e agora este imposto ele foi zerado pelo governo federal, então a taxa das blusinhas basicamente sumiu. É claro que isso não quer dizer que não tem mais nenhum imposto, e também não quer dizer que com os outros impostos fica inviável de comprar. Dá pra você voltar a comprar hardware lá de fora, dá pra você comprar todas as outras tralhas que você já comprava da China, e dá pra você importar outros produtos até mais caros, porque não foi só o imposto abaixo dos $50 que caiu, a gente também tem um imposto acima dos $50 caindo. Então a notícia é muito boa, mas ela também é bem arriscada, porque se você não souber exatamente o que você está comprando, quanto você está pagando e qual o imposto que incide em cima disso, você pode ter uma surpresa bem desagradável no final. Será que dá pra gente voltar a comprar hardware barato? E mais, será que o hardware barato vindo de fora vai começar a influenciar nos preços aqui? Será que a concorrência vai dar uma pressionada pra gente ter placa de vídeo, processador, hardware e tudo mais baratinho vindo de lá de fora? Então que o governo federal tirou essa taxa, provavelmente você já tá sabendo, a taxa das blusinhas foi removida pelo governo federal. Saiu aqui numa medida provisória, é a medida provisória 1357 de maio de 2026. A medida provisória, como o próprio nome diz, ela é provisória, o que significa que ela pode ou não ser renovada no futuro. O que ela diz aqui basicamente é que os impostos aí, né, sobre os produtos até $50 vão ser zerados. Então o imposto de importação sobre os produtos até $50 eles foram zerados, não vai ser cobrado mais nada. O que ele faz é basicamente alterar ali, né, um decreto de lei bem antigo de 1980, especificando aqui, né, a tributação simplificada poderá efetuar-se pela classificação genérica dos bens em um ou mais grupos, aplicando-se alíquotas constantes ou progressivas em função do valor das remessas, observando o disposto, blá 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 blá. Confuso pra caramba, né? Então vou resumir pra vocês as compras até $3.000 e as compras até $50. Teve muita gente que ficou confusa, falou, peraí, mas como é que é esse negócio aí? Então quer dizer que não tem imposto nenhum mais? Como é que ficou isso aí? Bom, eu vou mostrar na prática aqui pra vocês, eu acho que é a maneira mais fácil. Eu peguei aqui alguns produtos do AliExpress, então vamos supor que você vai comprar lá na China, você pode comprar do AliExpress, da Shopee, enfim, de vários outros sites. Eu peguei alguns exemplos que ficam mais práticos aqui pra gente do que brusinha na Shein. Ainda bem. Mano, você já foi ver o preço oficial do Windows e sentiu o golpe no bolso? Então, não é lá muito convidativo, né? Mas dá pra fazer diferente e economizar uma grana. Na ativação aqui do sistema eu adquiri a chave pela GVG Mall, porque usando o código LOCK, o Windows 11 Pro sai cerca de $26. Bem mais em conta que o preço oficial. A chave é enviada rapidamente após a compra. Inseriu a chave, sistema ativado. Processo direto sem enrolação. E se você usa Office, o Office 2016 Pro também sai por volta de $29 usando o mesmo código. Entrega digital, pagamento seguro, suporte 24 horas. Eu faria esse acordo. Se você também já sabe, o código é LOCK. E atenção, evite site falso, por isso todos os links oficiais estão na descrição e no comentário fixado. Vai nessa e bora voltar pro vídeo. Tem essa placa-mãe aqui, por exemplo, uma Maxum A520, ela sai $288,71, ela está acima dos $50, claro que isso, os $50 varia do preço final depois, mas como é que você encontra, como é que vai ficar o valor final do produto, né? Porque o valor final inclui tributos e tal. Tem aqui um desconto, né, que tá rolando, a placa custaria $484, tá rolando desconto para novos usuários, mas só como exemplo, ele aparece aqui atualizado já, ó, para pedidos de $50 ou menos a isentos de imposto de importação. Só que ainda tem a pegadinha do ICMS, que é de 17% a 20%. O imposto de importação é federal, então o governo federal pode ir lá e simplesmente anular o imposto ou deduzir de alguns produtos específicos, ou como foi no caso aqui, para remessa conforme ou para os produtos abaixo de $50 importados. Já
o ICMS ele é estadual, então depende de cada estado fazer essa alteração. Aí você vai ter que reclamar com o seu governador que está cobrando o ICMS. E ele também não é fixo, ele varia de um estado para o outro. Tem estado que não cobra, tem estado que cobra 17% a 20%. Aí você vai ter que consultar essa tabela aí que mostra especificamente no seu estado quanto é cobrado. Você deve ter percebido, né, que o brasileiro praticamente desaprendeu a importar. Isso porque a taxa bateu pesado. E o que muita gente não sabia é que, por exemplo, o ICMS é um imposto calculado em cima de outros impostos. Então, é literalmente imposto em cima de imposto. Acho que é um dos melhores exemplos de como é o Brasil. E sim, você continua pagando essas coisas em praticamente tudo que você compra, inclusive no hardware que você compra aqui no Brasil, imposto em cima de imposto. Ou seja, ele calcula uma vez, depois calcula outra, depois calcula outra. Lembra que eu expliquei lá na época da importação dos produtos como é que funcionava? Pois é, isso aí não mudou não. Quem importava antes com os chineses sabe que eles sempre davam um jeito, assim, estrategicamente de colocar o produto naquele preço que é o adequado para você conseguir comprar em grande quantidade e dar uma driblada em impostos. Nunca duvide da criatividade deles. E aqui ele continua, para impostos acima de $50, imposto de importação de 60% do valor do pedido. Aí o ICMS de 17% a 20% e um desconto de $30 sobre o valor do imposto de importação. Aqui ainda está meio confuso, porque a gente está falando de um produto mais caro, então tecnicamente você ia pagar 60% em cima disso aqui, fora o ICMS do seu estado. Se você pegar um produto mais barato, ele já vai dizer a mesma coisa aqui para você, mas no valor final do produto, quando você for comprar, ele já vai mostrar para você o que é imposto, vai mostrar que o IPI tá zerado, vai mostrar o ICMS e algum desconto que tiver por lá, então de repente tem algum cupom, alguma coisa, e você acaba adicionando lá. E com isso tem alguns produtos que acabam fazendo mais sentido, porque você vai ter essa dedução que teria do imposto de importação, como por exemplo, teclado, mouse, headset, placa-mãe, kit, por exemplo, tem o kit, né, de placa-mãe mais CPU que está sendo 235, aqui com a memória RAM obviamente bem mais caro, mas você pega uma placa-mãe e um CPU saindo aqui por 235, né, então esse aqui já não entra mais no imposto, placa-mãe e CPU 220, o difícil é conseguir a memória, né, aí você pega por exemplo o headset, 253 já passou um pouquinho, né, pela cotação, mas com descontos, com cupons, se o valor do produto for abaixo dos $50, ele se enquadra ali no desconto. Tem vários produtos que vão passar a fazer sentido, como eu disse, muita gente acabou meio que esquecendo como é que fazia importação, nem entrava mais no AliExpress, falando, não, depois desse tanto de imposto aí, a coisa não tá mais fazendo sentido pra mim. E claro, teve muita gente que importou antes, mas eu preciso dizer que nem era tanto por conta do remessa conforme. Teve muita gente que confundiu, né, tipo, o governo criou esse imposto e depois ele foi lá e tirou. Na verdade é mais a questão de alíquota e como o remessa conforme funciona, porque o imposto de importação, bom, vocês viram aqui, né, o decreto de lei é de 1980, que justamente fala sobre importações. Claro que no caminho foram feitas diversas alterações e tal, muda daqui, muda de lá, mas a lei sempre existiu. Acontece que antes do remessa conforme era meio que no jeitinho, né, então entrava tudo assim, meio no esquema, e aí era uma loteria, você podia de repente ser taxado ou não ser taxado. Era realmente a importeta russa, né, então não é a roleta, você entendeu? E aí você podia comprar um produto que vale bem mais, tipo, quantas RX 580 não vieram lá de mineração e não pagar nada de imposto, porque assim, vinha num fluxo absurdo. Com essa adaptação que teve mais recente, o remessa conforme obrigou as empresas que importam para o Brasil a passarem pelo sistema. Então elas tiveram que pagar. Mas o imposto já existia. A questão toda é que eles meio que fizeram acontecer a lei de fato. O que é mais recente é a questão do ICMS, a discussão que envolve todo ele, as alíquotas que foram aumentadas e tudo mais, que é estadual. E de novo, essa ainda continua. Mas tem também outros sites que você consegue comprar e entregar aqui. Eu dei o exemplo da Shein, mas tem alguns outros. E tem um bem famoso que é o Mercado Livre. Pois é, o Mercado Livre também vende coisas internacionais, produtos que vêm de fora. É um pouco confuso porque o valor ali, ele se mistura um pouco, né? Às vezes você acha que é local, não é local, é importação. Na importação tá dizendo bem claro ali, né, que é um produto que vem do exterior, mas quando você bota ali o produto é que daí ele calcula os impostos. Então a versão que tá ali era um pouco confusa. Ela lembra um pouco do AliExpress, é verdade, porque o AliExpress também só mostra os impostos no final, mas no Mercado Livre também vinha uma pancada, né? Então, alguns produtos fazem sentido importar, a mesma coisa aqui do AliExpress, né? Produtos até $50, mas lá às vezes tem algumas coisas específicas que você quer acima de $50. E se você quiser importar de repente uma placa-mãe? Tem outro site que importa essas coisas, que é, por exemplo, a Amazon. Na Amazon a gente tem aqui alguns produtos interessantes. Você pode colocar, por exemplo, alguns produtos que não tem aqui no Brasil, tipo uma Z890. Até tem, mas às vezes você quer um modelo muito específico. Eu quero, sei lá, uma Z890 Horus Elite, ou se não, eu quero uma outra placa-mãe que só tem lá fora. Eu quero algum produto que é exclusivo, que só vende lá fora, e eu quero importar. E o que acontece é que ele já inclui todos os tributos de importação. Ele sempre mostra aí
sobre alfândega, tributo, taxas e tributos. Só que aqui o que está dizendo, né? A mesma coisa que está no AliExpress. Compras acima de $50, imposto de importação de 60% sobre o valor total das compras, menos $20 de desconto fixo, mais o ICMS. E aqui eles não atualizaram também o de $50, está dizendo que tem um imposto de 20%. Aliás, se você não lembra, era 20%, agora é nada. Já ajuda bastante. O que acontece no fim do dia é que num produto que você ia pagar R$100 de repente e ia cair ali para 140, dependendo dos cálculos e tudo mais, você vai pagar ali na casa dos R$120. Isso aí você vai multiplicando pelo valor do produto até chegar em R$250, por exemplo. Então, claro, não desapareceu o imposto. O imposto ele não deixou de existir, tá, galera? O que acontece é que o governo agora cortou esse imposto, pelo menos o governo federal. Agora, sobre esses 60%, é interessante porque se você olhar aqui na medida provisória, ele fala também sobre a isenção, né, das compras até $3.000. Então, acima de $50 até $3.000. Isso seria interessante, de repente, para quem quer importar uma placa de vídeo. De repente, pô, eu quero comprar, assim, não sei, né? Eu quero comprar 50,90, não tem, exemplo hipotético, tá, galera? Não tem no Brasil. Pô, legal, vou importar. Eu tenho a grana, $3.000 é um trocado aí em reais, né? Tô com dinheiro. Só que o que ele diz aqui? 30% seria o novo valor, a nova alíquota. Vocês viram ali que era 60%, agora cairia para 30% de imposto, claro, mais o ICMS e tudo mais. Só que ele não deixa muito claro como é que isso vai ser, né? Ele deixa ali um contexto um pouco vago. Por exemplo, a medida provisória na parte que fala sobre acima de $50, ela deixa aberta aqui, por exemplo, regulamentação, a plataforma, remessa conforme, checkout, aplicação prática disso. Então, na verdade, ele deixa vago como vai ser feita essa implementação. Ele decide quem vai fazer isso, o Ministério da Fazenda, enfim, os órgãos responsáveis, mas não explica exatamente como isso vai acontecer. Então quer dizer que as coisas mais caras ainda tá meio nebuloso como você vai fazer. Então, resumindo, o que você precisa saber é o seguinte: não tem mais o imposto de importação provisoriamente, você ainda tem o ICMS, compras acima de $50 ainda não foi regulamentado, então existe ali a previsão na medida provisória, mas ainda não foi definido como isso vai acontecer de fato. A Amazon, por exemplo, não atualizou ainda a questão da importação até $50, então vai acompanhando ali. Pode ser que apareçam coisas interessantes. Se aparecer coisa interessante, a gente vai compartilhar no grupo de promoções. Você não precisa entrar lá no grupo de promoções, tá? Isso aqui não é só para promover o grupo de promoções, é para você comprar do jeito que você quiser, mas saber o que você está comprando. Fique esperto porque as plataformas não mostram especificamente o valor final. Como vocês viram ali, tem sempre um pontinho de exclamação falando: olha, dá uma olhada nessa informação aqui, que é justamente para você saber o que você está pagando de imposto, mas na hora de fechar o carrinho aqui aparece. Então, por via das dúvidas, ao invés de só olhar o izinho de informação, vai lá no seu carrinho e vê quanto vai ser aplicado de imposto, tá? Não se ilude por, nossa, eu vi no grupo tal e não sei o que lá, calma. Vai lá, bota no carrinho, vê bonitinho, vê se tem cupom ou não tem cupom, aplica e vê no final se vai aplicar no imposto ou não. Claro que tem produtos que acabam não entrando. Eu mostrei pra vocês ali, por exemplo, placa-mãe. Tem placa-mãe que quase chega nos R$250, ou seja, na casa dos $50, mas não chega. E aí é que a gente conta com o bom e velho cupom, né? Os cupons devem ajudar bastante. Por exemplo, tem mouse, teclado, headset, controle que dá pra você comprar. Joystick que fala agora, né? Os jovens não falam mais controle, joystick. Tem, por exemplo, placas de vídeo bem baratinhas que você pode comprar. Não vou dizer que você vai comprar uma 3060, uma 580 e tal, mas tem umas plaquinhas de baratinha para quem precisa de repente só dar vídeo ou para uma plaquinha para entrada. Tem APUs com preço bom, eu vi ali tipo 2.200G. É uma APUzinha básica, mas pelo preço, cara, tá muito barato mesmo, abaixo dos 250. Tem muito Xeon para você que quer fazer upgrade de Xeon, para você que quer comprar o Xeon, placa-mãe com Xeon. O problema agora tá sendo justamente a memória. SSD barato até tem, mas é SSD tipo, sei lá, 256 no máximo, na verdade 128, e bem assustador, tá? Tipo assim, fique esperto, porque apesar do preço ser bom, às vezes o produto não presta. Isso é importante. Não adianta, eu comprei muito barato. Tá, mas aí você pega um SSD DRAM-less, ou senão você pega um que é falsificado. Eu já mostrei aqui, inclusive, que tem memórias falsificadas, sendo memória vendida com um banco de memória falsificado feito de plástico, ou como diria, prástico. E aí dá uma desanimada, né? Que você fala assim, pô, mas então quer dizer que isso aí não vai pressionar nada o mercado interno, porque se é só produtinho super barato, se não vai ter nada assim, tipo placa de vídeo, processador, placa-mãe, hardware de fato para eu comprar, não vai influenciar em nada, né? Mais ou menos. Na verdade, alguns produtos acabam entrando numa faixa interessante. Como eu disse, já tem algumas, de repente, B450, B550 que estão muito próximos ali. Com essa alteração, pode ser que entre por conta de cupom ou por conta do bom e velho jeitinho chinês, né? Então, de repente, você tá lá, não sei o que, pô, mas aí tem o frete, né? Nossa, que frete alto que tem. E aí você percebe, você fala assim, tá, mas aí fazendo o cálculo aqui, parece que esse aqui é quase o valor do produto que tinha antes.
sem o imposto agora, tal, o cara tira ali, põe aqui, calcula ali, mandarinha aqui, mandarinha colar e tal. E aí aparecem uns produtos com preços interessantes. Então, vale a pena você acompanhar. E para você também, que vai comprar outras coisas, de repente, você não vai comprar só isso, vai comprar os gadgets, como falaram. Você quer comprar, sei lá, carregador, cabo, teclado, mouse, headset, acessórios, fã, um monte de coisa, ainda vale a pena porque tá abaixo dos 250. E acompanha com carinho, porque mesmo os produtos acima de $50 podem ter uma isenção interessante. É claro que 30% ainda é muita coisa, mas se você parar para fazer o cálculo, é bem próximo do que você pagava antes, abaixo de $50. Então acho que essa é a parte que acabou sendo deixada de lado e que pra gente, pelo menos pro nosso público, né, pra quem acompanha hardware, é que seria interessante. Que tem coisas que mesmo você pagando os 30% de imposto de importação mais o ICMS, ainda pode ficar mais barato que aqui. E eu acho que é nesse ponto que vai acabar pegando ou não a concorrência e forçando os comerciantes locais a pensar no seu preço. E claro, vocês devem imaginar que as grandes varejistas não ficaram felizes com isso. E eu não estou falando nem das lojas de hardware, estou falando de grandes de verdade. Não ficaram contentes com essa decisão porque acaba sendo uma concorrência. A gente teve aí, por exemplo, uma gigantesca loja fechando parceria com a AliExpress, com o Shopee da vida, para tentar justamente concorrer com esse mercado. Então a notícia ela é muito boa. Ah, mas foi o governo X que fez isso, que... Cara, o importante é você aproveitar. Então vai lá, abre o seu aplicativo, vê se tinha alguma coisa que você precisava comprar, que você queria comprar, seja para hobby, seja para alguma necessidade que você tem, e aproveita, cara. Aproveita porque a gente não sabe até quando vai durar. Então talvez esse não seja o AliExpress raiz que a gente gostaria, lá onde dá para importar tudo e de repente assim uns impostos não serem cobrados. Mas talvez esse seja o AliExpress que a gente precisa, com menos impostos, né? É torcer para isso ajudar em alguma coisa na nossa situação. E apesar de ser uma medida provisória, o que a gente tem que fazer do nosso lado é cobrar, para que isso se mantenha, que não seja provisório, que seja fixo, e mais, que melhore. Ai, mas aí vai ser injusto com o mercado nacional. Então acho que o mercado nacional tem que pedir os mesmos benefícios e não tentar socar imposto em cima do que está sendo importado. Porque sim, para o brasileiro que não tem muitas condições, o salário não é exatamente aquela maravilha e o custo de vida é muito elevado, esse tipo de coisa ajuda bastante. Teve muita gente que acabou montando PC ou qualquer outra coisa, equipamentos para trabalhar, que custaram baratinho, vieram da China, às vezes nem tem um concorrente aqui direto no Brasil e o cara conseguiu mudar de vida. Então eu sei, parece uma medida besta, o nome taxa das blusinhas dá uma escondida, mas para nós, para hardware, para tecnologia, isso aí também é importante por todos esses motivos que eu já expliquei para vocês. Primeiro porque sim, existe hardware barato, mas normalmente hardware não é barato. Ele não tá custando R$250, ele tá custando mais. E para esse que tá custando mais, a gente vai ficar de olho justamente nessa taxa que vai ser aplicada acima dos $50 até $3.000. Cara, não tô falando que você precisa comprar um troço de $3.000, mas até lá a gente tem bastante possibilidade. Tem placa de vídeo, placa-mãe, processador. Tem processador que às vezes nem tem no Brasil. Eu penso de repente comprar um 9600X3D, 5800X3D que vai aparecer na China, 5700X3D. Cara, são várias as possibilidades. Comenta aí quais produtos você tava de olho, se afetou alguma coisa, se vocês acham que vai cair também esses 30% aí pros produtos, se acima dos $50 tem alguma coisa que você tá de olho aí para importar. Aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima. E fica ligado porque vai ter atualização sobre isso.